Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Tiago, irei resolver a questão 25 do PASSE UFMS, triênio 2017 a 2019, da terceira etapa. Questão sobre geometria, tronco de um cone. Vai ser a aula mais resolução. Se tiver interesse apenas na resolução, pode ir para o final do vídeo. Então, a questão que a gente vai fazer é a questão 25. O gabarito consta como a letra B. Essa é a pergunta. Um artesão de água clara utilizou um tronco de uma árvore para esculpir uma mesa no formato de um tronco de cone reto. Então, aqui ele dá a figura geométrica, que possui raio maior medindo 2 metros e raio menor 1 metro e altura 1 metro. É necessário aplicar uma camada de resina na superfície lateral do tronco do cone. Aqui também é outra coisa importante dessa aula, pois nós vamos fazer a parte diária da superfície lateral. Depois eu postarei uma aula sobre o volume do cone, que é bem específico. Qual a medida da área que receberá a aplicação de resina? Lembre-se que aqui ele coloca só a superfície lateral. Então, o objetivo da aula é fazer analogia com o cotidiano, conceituar o cone, apresentar os tipos de cone, calcular a área lateral e total das superfícies de um cone, fazer análise de um cone a partir da sua planificação, que é justamente o que a questão pede, calcular a área lateral e total do tronco do cone. Os conteúdos estão aqui, para vocês darem uma olhada também. O exercício é justamente a questão do PASSE UFMS. Então, o cone, ele é presente do nosso dia a dia, né? Tem o cone lá do guarda, tem o cone do sorvete, o cone da festa infantil. Então, ele é uma forma geométrica que ela é presente no nosso cotidiano. O conceito de cone da geometria é dito como um sólido geométrico determinado a partir de uma pirâmide de base poligonal regular e o número de lados da base tende ao infinito. Então, o que seria isso? Quando você tem uma figura geométrica que ela é circular, é porque ela saiu aumentando tanto os lados que no final virou um círculo. Então, eu estou aqui fazendo figuras e estou aumentando aqui a quantidade de lados. Então, se a quantidade de lados dessa figura tender ao infinito, que é o que ele diz, o que acontece? A base vai ser um círculo. É isso que ele chama de tender ao infinito. Cone de revolução. O que seria um cone de revolução? Seria você pegar um triângulo e rotacionar a partir de um dos seus lados, em torno de um dos seus lados. Então, você fazendo essa rotação rapidamente, você vai criar um cone de revolução. E isso é muito visto quando você tem funções, e aí você rotaciona uma função e aí dá uma figura do tipo. Superfície do cone. A superfície lateral, a delimitação dela seria as geratrizes do cone. Então, vamos ver aqui o que seria esse setor circular, onde o setor circular ele é um conteúdo que vocês provavelmente já viram, certo? Que é uma parte só da circunferência. Então, quando você tem a circunferência completa, que você quer só um pedacinho, deixa eu fazer aqui mais para o raio, você quer só um pedacinho lá, uma fatiazinha da pizza. Essa fatia da pizza aqui é o que a gente chama de setor circular. Então, você teria justamente o proporcional aqui, que seria calculado multiplicando, né, essa área aqui do setor circular, seria 2πr vezes o valor da geratriz. E quem que é essa geratriz, né? Então, vamos determinar a geratriz, que é uma das coisas importantes e você tem que saber de um cone. A geratriz é essa parte que vai do vértice até a ponta aqui do círculo da base. Então, essa distância aqui é a geratriz. E ela vai ser calculada usando Pitágoras. E nós vamos usar esse mesmo método aqui para poder resolver a questão no final. Então, você vai ter a altura do cone, você vai ter o raio e vai determinar a geratriz. A geratriz está bem na hipotenusa. Então, a geratriz ao quadrado é o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, a tua geratriz aqui seria a raiz de r ao quadrado mais h ao quadrado. Você determinaria a geratriz. Superfície circular ou setor circular, você teria aqui, aplicando o conceito, nós iremos encontrar o seguinte, o círculo todo seria 2πg. Vamos colocar aqui, se eu tivesse um círculo completo,
onde o raio desse círculo aqui fosse a geratriz, né? Lembra que o setor circular ele está delimitado pela geratriz. Então, o raio, na verdade, aqui seria a geratriz. Então, a área seria 2π vezes o raio, que seria G. Então, seria ele todo. Isso seria o arco. E a área correspondente seria πg ao quadrado. Porque o teu G aqui seria o que representa o raio da circunferência toda. Então, se eu tenho o setor circular, eu vou ter o quê? 2π vezes o raio desse setor circular, proporcional à área lateral. Então, aqui vai dar uma regra de 3, e nós vamos chegar ao conceito que a área dessa superfície aqui do cone, essa área da lateral, né, a área da superfície lateral, é πr vezes g. πr vezes g. Então, onde r seria o raio dessa parte aqui, porque essa parte pequenininha aqui de baixo, ela nasce daquele círculo. Então, você tem isso. Quando você expande ele, quando você abre ele, ele vira basicamente um leque. Só que aí você tem esse raiozinho de baixo aqui, que é o rzinho pequeno, e você vai ter esse raiozão grande, que é do outro círculo que você está criando, que é justamente a geratriz. Então são coisas distintas. Cuidado para vocês não confundirem. Esse Rzinho que vem aqui de baixo, que ele está colocando, seria esse. Ele que eu digo, o teórico que definiu a área do cone, da superfície lateral do cone, ou do setor circular. Então, se eu quiser a área da lateral do cone e quiser também a da base, tipo, eu quero o cone fechado. Eu quero uma peça que ela é fechada em formato de cone. Então, eu teria a área desse setor circular mais a área de cima, que seria a área desse círculo. Então, a área do círculo aqui seria πr ao quadrado, né? Pode estar em cima como pode estar embaixo. Tá? Pode estar em cima como pode estar embaixo. Se estiver embaixo, a gente chama de área da base. E essa parte aqui aberta, a gente chama de área lateral. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. Vocês também podem encontrar a área total assim. π vezes r, que multiplica g mais r. I vezes r, está aqui, ó, π vezes r que multiplica g, tá? Mais r. O r é maiúsculo também. Então, você teria basicamente a mesma fórmula, só que trabalhada. O tronco do cone, que é o que vai cair na nossa questão, nessa questão, no caso, você tem o seguinte: você tem um cone completo, você tira o pedacinho de cima, e aí você fica com essa figura aqui, que a gente chama de tronco do cone. Existe esse método para você chegar à conclusão da área lateral do tronco do cone, que é justamente essa parte aqui, que planificado dá essa figura aqui em 2 dimensões seria uma figura planificada, mas eu acho muito mais fácil, eu vou deixar aqui para vocês verem a demonstração, mas eu acho muito mais fácil pensar nela como se fosse um trapézio, onde a parte de cima é 2πrzinho e a parte de baixo é 2πrzão. Essa parte aqui seria a nossa geratriz. A altura desse trapézio é a geratriz, tá? Cuidado para não confundir com aquela parte lá que a gente faz quando ele está fechado. E aí você chega a essa função, onde a área lateral é π vezes g, que multiplica Rzão mais Rzinho. Porque a área lateral é base maior, vou botar aqui, área do trapézio. Qualquer trapézio seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior, 2πrzão, esse é o teu Bzão. Aqui é o teu Bzinho. E a tua altura, nesse caso aqui dessa analogia, é justamente a geratriz. Então, você tem aqui 2πrzinho mais 2πr, aqui vai ficar o quê? Você coloca em evidência, fica 2πrzão mais rzinho,
vezes G sobre 2. Aí aqui o 2 vai com 2, fica π vezes G, e a soma dos dois aqui é Rzão mais Rzinho. E isso aqui é o que nós vamos utilizar para resolver a questão. A área total, você acrescenta a área do círculo de cima e a área do círculo de baixo. No nosso caso aqui, o artesão ele fez um tronco de cone, fez isso aqui. O desenho não ficou perfeito, mas é basicamente isso. Onde você tem um raio menor de 1 metro, um raio maior de 2 metros, e você tem uma altura de 1 metro. Aí o que a gente vai ter que determinar? Vamos ter que determinar a geratriz. Para determinar a geratriz, a gente vai fazer a seguinte analogia. Tá, se daqui até a ponta tem 1 metro, então desse ponto aqui até o final vai ter 1 metro. Então você vai ficar com essa figura aqui. Você vai tirar um triângulo de lá, onde você tem 1 metro aqui, G e 1 metro aqui. Então, calculando G, você vai ter a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. G é igual a raiz de 1 mais 1, G é igual a 2. Aí você vai pegar esse G e vai substituir lá na área lateral, que é πg, que multiplica Rzão mais Rzinho. Já temos todo mundo. O π você não vai mudar nada. O G vale, raiz de 2, você vai deixar aqui. E Rzão mais Rzinho vai ser 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, a área lateral vai ser 3π, porque ele vai vir para frente. Raiz de 2, que não foi feito. Como está todo mundo em metro, a área vai ser encontrada em metros quadrados. E aí a alternativa correta, conforme o gabarito, é a letra B. B de bola. Eu sou o professor Tiago. Desejo sucesso e aprovação e que Deus te abençoe no teu exame. Até a